Deu ruim aí para Carla Zambelli e para vários bolsonaristas. Tá tendo aí uma briga, mas uma treta no bolsonarismo por causa do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes, que, olha, todos sabemos aí que o bolsonarismo, e quem é plantonista sabe isso melhor ainda, porque eu tô avisando aqui faz semanas que o bolsonarismo tá tentando plantar aí o Pablo Marçal como um novo político de extrema-direita, inclusive visando 2026, tá? Ele não é o candidato oficial do Bolsonaro para a Prefeitura de São Paulo, mas o Bolsonaro soltou o apito de cachorro, que foi dar ao Pablo Marçal aquela medalha dos 3 Is. É uma medalha, coisa mais ridícula do mundo. É a medalha do imbrochável, imorrível e incomível. Pois bem, isso quer dizer o quê? Para quem o Bolsonaro dá essa medalha é alguém que tem a confiança total de Jair Bolsonaro. Também mostrei aqui como em contas anônimas do Twitter e do Facebook, que são anônimas, mas a gente sabe que são do Carlos Bolsonaro, o Pablo Marçal passou a ser promovido. E ser promovido até com alguns textos que eu cheguei a ler aqui faz algumas semanas no Plantão Brasil. Eu falei, olha, isso tem toda a cara que foi o próprio Carlos que escreveu isso. Chegando a falar que o Pablo Marçal ia ser um novo nome na história da política brasileira. E você fala, peraí, tem coisa estranha. Parte do bolsonarismo está apoiando o Pablo Marçal na disputa para a Prefeitura de São Paulo, mas o Bolsonaro não pode apoiá-lo porque o Bolsonaro está ali com o rabo preso com o PL do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto faz as suas politicagens e as suas articulações e ele obrigou o Bolsonaro a apoiar o atual prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes. Em troca, o Ricardo Nunes colocou como vice o Coronel Melo, que é um bolsonarista que defende aí entrar na favela matando todo mundo. Pois bem, o que acontece é que na cidade de São Paulo, dos últimos 5 vices-prefeitos, 3 assumiram a prefeitura. São eles o Kassab, o Bruno Covas e o próprio Ricardo Nunes. Os 3 eram vices, assumiram a prefeitura e 2 deles se reelegeram depois de assumir a prefeitura, porque o atual candidato foi candidato a outra coisa. O atual prefeito tinha sido candidato a outra coisa. E o Ricardo Nunes tentando aí a reeleição. Então, o que se imagina no bolsonarismo é que o Coronel Melo deve vir a ser prefeito de São Paulo em algum momento. Ele sendo vice do Ricardo Nunes, ele será prefeito. E aí terá um bolsonarista raiz na prefeitura de São Paulo. Pois bem, eis que, se não for ele, eles têm ali como, com um pé em cada canoa, tem ali como plano, nem vou falar que é plano B, talvez seja o plano A, tem o Pablo Marçal. Ok. Alguns bolsonaristas não são do PL e eles não têm o rabo preso com o Ricardo Nunes para fazer campanha pro atual prefeito de São Paulo. Então, eles passaram a fazer campanha abertamente para o Pablo Marçal e começaram a promover até eventos aí de direita. E aí começaram a organizar esse evento aqui, ó, Direita Já, Movimento Nacional Direita Já, que tem o Feliciano, tem outros aí, nenhum deles é do PL, e o Pablo Marçal ali no meio. Tem o Van Hatten, que é do Partido Novo, vários aí do Republicanos, Partido Novo, enfim. Alguns aí sem partido, eles todos com o Pablo Marçal no meio. O bolsonarismo tá por aqui. Os bolsonaristas não estão entendendo o movimento. Eles não sabem que o Feliciano tá fechado com o Bolsonaro desde, ó... Eu lembro em 2013, faz 11 anos, o Feliciano se tornou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ele queria ali aprovar um projeto de cura gay. Foi quando ele ficou famoso, Feliciano, e ali ele começou a dar palco para o Bolsonaro, que era até então um parlamentar desconhecido, que só tinha aparecido no Super Pop e no CQC, programas aí de extrema-direita que davam espaço para ele. Fora isso, não aparecia. E aí o Feliciano começou a dar uma projeção nacional ao Bolsonaro. Estão fechados, desde sempre. Isso aí, em torno do Pablo Marçal, não tem a foto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pode estar na foto, senão o Bolsonaro estaria no meio ali da foto. Óbvio, os bolsonaristas não gostam. O bolsonarismo é praticamente uma seita. E em seita tem uma coisa. Você não precisa do líder da seita falar alguma coisa. Os outros já percebem quando tem algo errado na seita, que é o seguinte: o líder tem que estar no centro. Como é que vocês fazem um movimento que não tem o Bolsonaro no centro? Isso é contra o que diz a nossa seita. Então o Feliciano passou a ser cancelado. Vários influenciadores bolsonaristas passaram a detonar o Feliciano e os comentários aí no Twitter são os piores possíveis quanto aí a essa manifestação. Os bolsonaristas estão por aqui. Você vê gente que é bolsonarista raiz mesmo dizendo o seguinte, ó, eles podem fazer o evento, só os considerem aproveitadores.
Se eles não têm fidelidade com o cara que os colocou nesse patamar, vão ter fidelidade a quem? Aí eu vi uma bolsonarista aqui dizendo que esse é um evento que não é de direita, ele é de extrema direita. Eles não se consideram extrema-direita, eles acham que é o Pablo Marçal e o Feliciano quem são extrema-direita. Não é a gente não, viu? Esse Ed Raposo, que é um dos bolsonaristas mais famosos aí da rede social, que inclusive me bloqueou, mas eu tenho outra conta. Eu também bloqueei ele, que já me xingou de tudo que é nome. Ele disse, até gosto de algumas pessoas na foto, mas descolar da liderança natural de Bolsonaro para forçar a criação de uma nova vertente da direita é idiotice. Ou essa turma está em conluio com agentes externos, ou está sendo usada inadvertidamente. Não perceberam que o líder da seita tá assim com o Marçal. Tá bom. Quem começou a promover o Marçal aí em maio foi o Carlos Bolsonaro. Tá. E o próprio Jair também. Tá. Aí ele, não é questão de idolatria, mas estratégia política básica. O movimento dessa natureza só faria sentido se o líder estivesse em decadência, o que está muito longe de ser verdade. O líder está duplamente inelegível. Uma foi cancelada ali, que era a única que podia ser cancelada. Está duplamente inelegível. Tá para ser indiciado a qualquer momento pela Polícia Federal. Tem 3 outros inquéritos, fora os 2 que devem acabar essa semana. Tem outros 3 aí no forno para ele ser indiciado. O Procurador-Geral da República está em prazo para denunciá-lo. E toda a imprensa, inclusive os bolsonaristas da imprensa, dizem que será preso até dezembro. Então esse é o líder que não está em decadência, tá bom? Imagina se tivesse. Não entenderam aí. Não entenderam que o Bolsonaro não tá nem aí para esse movimento. O Bolsonaro, obviamente, ele não deve gostar, e nem o Carlos, de um movimento ali que não tem o Jair Bolsonaro no centro. Mas eles sabem que não pode. Aí, chegou a Carla Zambelli para tentar colocar panos quentes na coisa e piorou. Mas olha, a Carla Zambelli foi lá para apagar o fogo, e aí eu acho que ela pegou ali a garrafinha d'água, só que tinha gasolina, querosene dentro. Ela não viu a diferença, não. A Carla Zambelli conseguiu piorar a situação 10 vezes. Diz aí a Carla Zambelli que o bolsonarismo foi derrotado nas urnas por culpa desse pessoal que fica brigando na direita aí. Vamos lá. Lançar um evento que vai ter, por exemplo, o Pablo Marçal, e aí o Marco Feliciano e o Cleitinho vão, e aí estão batendo no Marco Feliciano, batendo no Cleitinho porque eles vão. Olha só, pessoal, todo mundo sabe que o candidato do Bolsonaro é o Ricardo Nunes, né? Mas isso, por exemplo, não impediu o Ricardo Nunes, o próprio Bolsonaro, de tirar foto com o Ricardo Nunes, com o Marçal. Isso não impediu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro de lançar uma enquete perguntando como é que as pessoas prefeririam votar. E colocou o nome do Pablo Marçal na enquete. E nessa enquete o Pablo Marçal ganhou. Todo mundo sabe que a gente está com o Ricardo Nunes, porque o vice do Ricardo Nunes é do PL. Né? E o Ricardo finalmente aceitou o nome do Coronel Mello. O que eu estou aqui para falar é o seguinte. Sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso, a gente não conseguiu eleger Bolsonaro? Sabe por que agora está difícil eleger prefeitos, vereadores? Eu vou dizer para vocês. É porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade para ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Marco Feliciano é meu concorrente em São Paulo, digamos. Apesar de não enxergar ele assim. E eu tô aqui para defender ele. Parem de bater no Marco Feliciano. Ele sempre esteve do nosso lado. Teve que a Carla Zambelli falar, parem de brigar. A Carla Zambelli, lembremos que a Carla Zambelli diz aí que perderam a eleição porque a direita briga entre si. Se perguntar ao Bolsonaro por que ele perdeu a eleição, ele vai falar, a culpa é da Carla Zambelli. Bolsonaro não quer ver a Carla nem vestida de ouro. Bolsonaro barrou a Carla Zambelli do protesto que ele fez lá na Avenida Paulista no dia 21 de fevereiro, barrou a Carla, falou, não quero a Carla Zambelli aqui no carro alegórico, não quero, porque ele acredita que ele perdeu a eleição, porque a Carla Zambelli, no dia 29 de outubro de 2022, um dia antes da eleição, ela saiu armada perseguindo um petista pelas ruas e aí rendeu o cara lá num bar cheio de gente, foi um escândalo do caramba. E aí o Bolsonaro acredita que muita gente que ia votar nele resolveu não sair de casa para votar ou votar nulo e que muita gente que ia votar nulo ou que não ia sair de casa para votar resolveu votar no Lula porque ali viram, caramba, o bolsonarismo é isso aí, se nem ganhar a eleição tá isso, imagina se ele se reelege, então não. Então o Bolsonaro acha
que esses aí 2,5 milhões, 3 milhões de votos que faltaram para ele são aí por culpa da Carla Zambelli. Não foi porque ele matou 700 mil pessoas. Não. Lembremos, 700 mil pessoas, sendo que a maioria dos que morreram eram bolsominions, porque quem não usava máscara, quem não fazia isolamento social era bolsominion. Quem usava aí remédio que só ferrava o fígado e não ajudava em nada era bolsominion. Onde está tendo surto de sarna porque usaram muita ivermectina? Balneário Camboriú. Então, não é por isso que ele perdeu, não. Ele perdeu por causa da Carla Zambelli, tá bom? Não é porque ele se recusou a comprar vacina, porque ele fez um monte de coisa, porque quando ele pegou ali a pandemia, ele tinha uma chance de ouro. Pela primeira vez na história, um presidente tinha carta branca para gastar o quanto quisesse. Ele podia dar um auxílio de R$1.000, ninguém ia falar nada. Não ia ter mercado financeiro no cangote dele, igual tem no cangote do Lula. Não fez nada. Quis dar um auxílio de 150, o Congresso enfiou goela abaixo dele 600 a 1.200 de auxílio. Se não, não teria nem isso. Não é por isso que ele perdeu a eleição, não, é por culpa da Carla. Tá bom. Aí a Carla disse que a Carla, esse pessoal da extrema-direita não vê a esquerda, né? A esquerda não para de brigar, ó. Esses dias aí tá tendo uma briga aí na esquerda, nas redes sociais, de um cara aí do PCB, ou que era do PCB, chegou aí num canal grande falar mal do Lula, aí deu uma confusão danada, porque é uma esquerda aí que odeia o Lula, tem uma esquerda que odeia o Lula, uma esquerda aí, PCB, que eles odeiam o Lula mais do que tudo, eles preferem o Bolsonaro do que o Lula, e aí eles ficam brigando, ciristas também odeiam o Lula, entram ali, jogam gasolina na fogueira, pra quê? Pra fazer ali a segunda via do bolsonarismo. Então, tem briga na esquerda também. Tem youtuber aí petista que me critica, que me xinga, imagina, é que eu não xingo de volta. Mas tem até youtuber que finge que vai me defender para me atacar, me chamar de tudo que é nome aí, inventar coisa sobre mim. O que mais faz é inventar coisa, quer dizer, tá cheio de briga na esquerda também. Então eu duvido que a extrema-direita tenha perdido porque lá tem briga e na esquerda não tem. O que mais tem na esquerda é briga. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta.